Dentro dos 12 trabalhos de Hércules, obviamente que existe uma lógica dentro da apresentação no mito, mas você também pode interpretar de outra forma dentro dessa organização quando a gente vai ver esse mito como uma jornada de desenvolvimento pessoal. Ao chegar no 7º trabalho, aquele que também é associado ao arquétipo do signo de Libra, Hércules precisa prender o javali que está assolando toda uma região, mas prendê-lo sem matar. É claro que esse mito ele envolve muito mais coisa do que apenas essa busca pelo javali, e a gente vai apresentar as suas nuances no programa de hoje. Como todo o trabalho de Hércules, esse, num primeiro momento, apresenta uma dificuldade muito grande. Hércules, na busca de tentar alcançar e capturar o javali, percebe que através dos atributos físicos, ele não vai conseguir. O javali é muito rápido, é muito veloz, e no terreno onde ele está mais acostumado a dominar, Hércules não tem a sua capacidade física suficientemente forte para conseguir vencê-lo. E como a gente disse na abertura, ele não pode matar o animal, o que dificulta muito o processo. Dentro dessa tentativa de encontrar o caminho para realizar a tarefa, Hércules encontra com o centauro Folos. E é importante que a gente lembre que, embora a gente já tenha falado em outros programas, aqui a gente traz uma pincelada, os centauros eles representam esse ser que tem a sua parte animal, a sua parte mais baixa, mas que também representa a transição para o que é sagrado. Então ele tem uma parte hominal e, como no símbolo de Sagitário, ele aponta o arco para o sagrado, ele aponta o arco para cima. Então ele sempre, nos mitos, representa essa transição. Folos é um centauro que já conseguiu harmonizar boa parte da sua animosidade. Então ele conversa, ele interage com Hércules de maneira pacífica. E ele chama Hércules para dentro da caverna onde ficam os centauros para que ele possa oferecê-lo um banquete. Hércules come do bom e do melhor, mas ele percebe que há ali um vinho feito pelos centauros e que Folos não oferece a ele. Hércules então pede para provar e Folos diz que aquele é um vinho sagrado que nem os deuses recebem acesso, que é somente para os centauros, e que se os outros centauros que não estavam ali, mas estavam próximos, soubessem que Hércules provou daquele vinho, eles o matariam, eles ficariam enfurecidos. Papo vai, papo vem, Hércules consegue... vai ser rápido, eu vou embora, eu vou correndo. Hércules consegue convencer Folos e Folos abre o vinho que solta uma fragrância muito boa. E é nesse momento em que a deusa Hera, aquela que traz os desafios a Hércules, solta uma brisa para que aquela fragrância possa chegar até os outros centauros que estavam próximos. Esses, por sua vez, quando percebem que o vinho foi aberto, voltam enfurecidos para saber quem estava tomando aquele vinho e percebem que Hércules estava na caverna. Diante daquela situação, não havia outro caminho senão o enfrentamento, o embate. O porradeiro acontece. Exatamente, solta o caos. Hércules consegue vencer boa parte dos centauros que estavam mais agressivos, ele lança flechas envenenadas a esses centauros e consegue matá-los. Alguns outros centauros menos enfurecidos fogem, ou seja, eles já desistem daquela batalha, eles já estão um pouquinho mais harmonizados. Mas dois outros centauros, tanto Folos quanto Quiron, que também estava naquele local, também são feridos mortalmente. E é ali onde Hércules passa por um momento de interiorização muito grande para conseguir entender um pouco melhor o que ele precisaria fazer para realizar a sua tarefa. É interessante, né? Porque a gente vê que Hércules ele é levado pelo centauro Folos para dentro da caverna, demonstrando que a partir do momento que Hércules ele falha primeiramente na sua missão de capturar o javali, ou seja, ele falha no mundo, né? Ele precisa se recolher para dentro dele, ele precisa se voltar novamente para sua caverna, para o seu lar interior, para se entender. E nessa caverna ele encontra muitos perigos, que é justamente essa questão do centauro mais agressivo, mostrando essa animalidade que ainda existe dentro de Hércules e que precisa ser trabalhada e vencida. Só que a partir do momento que Hércules vence, né, essa luta com a sua animalidade, ele também acaba sem querer matando tanto Folos quanto Quiron. Embora o Quiron não morra, porque ele é imortal e depois, mas fica em eterno sofrimento, e Zeus depois transforma ele na constelação de Centauro, né? Não na de Sagitário, mas na de Centauro.
Porque mesmo esses seres que já eram mais, vamos dizer assim, elevados, principalmente no caso do Quirón, ainda não tinham se livrado completamente da sua animalidade. Eles ainda tinham essa parte animalesca neles, e quando Hércules, lembrando que aqui a gente está falando de um mito, e que todo mito, todos os elementos, eles representam um único personagem, que no caso esse único personagem somos nós mesmos. Dentro do mito, esse único personagem é Hércules. Então os próprios centauros também representam Hércules, e ao dominar a sua parte animal, ao sufocar essa sua parte animal, Hércules inevitavelmente acaba tendo também que atacar, de uma certa forma, seus amigos. E ele sofre por isso. E ele entende que ele começa a entender ali uma questão de alteridade. Hércules começa a entender ali a dor do outro. Ele começa a perceber-se como algo além de si mesmo. É interessante, como o Paulo disse, a gente está trabalhando o arquétipo do signo, esse trabalho, né, de Hércules, ele faz relação ao arquétipo do signo de Libra, e dentro da mandala astrológica, Libra é o primeiro signo da segunda parte. E essa segunda parte, a gente já falou isso em outros vídeos, ela representa justamente a saída do eu para o nós. É o momento onde eu deixo de me ver como um ser completamente separado do todo e começo a me ver como um ser mesclado a esse todo. Esse momento de transição ele é muito importante para nós, é muito importante para Hércules. Ao perceber isso, ao perceber que não dava mais apenas para olhar para si próprio, mas também tinha que levar em consideração ao bem-estar dos demais, Hércules compreende o porquê dele ter que capturar esse javali. Ele entende que esse javali estava causando desarmonia no meio. Não porque o javali era mau, isso era a natureza do javali. Ele apenas estava cumprindo o seu dharma, ele estava cumprindo aquilo para o qual ele nasceu para ser. Só que isso estava gerando desarmonia para os demais. Logo, Hércules deveria capturar esse javali, trazer harmonia para o meio, de forma a não prejudicar ninguém, nem mesmo o próprio javali. Por isso ele não poderia matá-lo. Só que como o javali representa essa força mais brutal, mais animalesca, mais mundana, vamos colocar assim, o javali, quando ele está no solo, quando ele está com as patas enfincadas no chão, lembrando até o próprio centauro, né, que a parte animal dele é que está enfincada no chão, o javali ele está forte, como o João disse, ele está no seu terreno. Você não consegue lidar com as suas paixões, você não consegue lidar com os seus desejos, com os seus vícios, se você jogar o jogo com as regras deles. E Hércules estava jogando o jogo com as regras do javali, e ele estava perdendo feio. O que Hércules percebe então é, eu preciso neutralizar esse javali. Como que eu vou fazer isso? Eu vou atraí-lo para o topo da montanha. Lá é nevoso. Lá, as patas curtas do javali, como o Paulo brincou, elas vão atolar. O javali vai ficar preso e eu vou poder capturá-lo. Aqui nós já temos alguns simbolismos interessantes para fecharmos esse arco, que é, primeiramente, né, já vimos a questão dele entender que ele não pode trabalhar com o javali no seu terreno, e ele leva o javali para o topo da montanha, ou seja, ele pega aquela parte desestabilidade, desequilibrada dele, e ele traz ela para cima. Ele sabe que não pode vencê-la ali embaixo, mas onde ele é fraco, onde ela é forte, mas ele traz ela para um patamar mais alto, ele traz ela para o pico da montanha, onde as virtudes, vamos colocar assim, dominam. E ao levar esse javali em direção para a unidade, ele consegue capturar esse javali, ele consegue se tornar uno, vamos colocar dessa forma, com esse javali, e então ele consegue, a partir disso, descer novamente da montanha, só que dessa vez trazendo aquela harmonia do topo da montanha para se manifestar na sua base, para se manifestar no próprio vilarejo, por assim dizer. Um grande ensinamento que esse trabalho de Hércules vai trazer para a gente, e também é muito associado ao próprio signo de Libra, é a necessidade de você harmonizar as suas relações. E no mito, se você prestou atenção, você percebe que o Hércules ele tenta harmonizar a relação, mas não dá certo. E aí ele é convidado dentro do mito a encontrar a chave para harmonizar a relação. Qual é? Volte-se para si, volte-se para dentro de você e perceba aquilo que existe em você que está gerando a desarmonia nessa relação.
Se eu estou incomodado com alguma coisa que alguém falou e eu não presto atenção nesse meu incômodo, no momento que eu tentar resolver, eu vou de maneira beligerosa resolver essa pessoa, eu vou de maneira agressiva para tentar resolver essa situação e, obviamente, vou falhar miseravelmente, porque eu não estou indo para resolver, eu estou indo para brigar. É importante que a gente busque sempre nessas nossas trocas entender o que de fato é do outro e como nós nos sentimos em relação àquilo. E ao perceber como nós nos sentimos em relação àquilo, a gente tem a oportunidade de se apaziguar, subir para o alto da montanha onde a gente vê tudo como uma coisa só, né? Não só de maneira separada, e de fato agir harmonicamente no meio. Eu preciso antes acabar com as minhas animalidades, antes de levar. Ah, isso significa que se eu acabar com as minhas animalidades a relação está melhor? Sim e não. Depende muito da situação. Porque muitas das vezes o conflito que existe entre você e o outro não está no outro, mas está na sua desarmonia interna e como ela recebe essa questão do outro lado. Parar para pensar, uma pessoa pontual, né, pode gerar numa pessoa que vive atrasada uma sensação de incômodo, porque a outra pessoa está sempre pontualmente e ela pode reclamar, cara, você nunca chega no horário, você poderia chegar no horário, e ela, nossa, essa pessoa é muito chata, ela não me... né? O problema não é a pessoa, é você que está desarmônico, né? Porque você, mas a pontualidade, sim, você combinou com alguém, você está marcando um tempo com ela. Se você falou, a gente tem que fazer tal coisa às 10 horas, 10 horas você tem que fazer a coisa. Se você chega às 11, você está tomando uma hora da vida daquela pessoa. Então é importante que você se organize para fazer isso. Ou seja, é uma desarmonia sua que está gerando impacto no meio. Mas pode ser justamente o contrário. Vamos supor que você é a pessoa pontual e a outra pessoa é a pessoa atrasada. E aí você reclama com aquela outra pessoa. Mas você tem que pensar, cara, por que eu estou reclamando? Porque ele está tirando uma hora minha, porque eu poderia dormir até mais tarde, eu poderia fazer uma série de coisas. Beleza, aí você pode refletir dentro de você e pensar, talvez esse horário seja um pouco cedo pra gente. Pô, a gente poderia marcar um pouquinho mais tarde. Ou, poxa, às vezes mais tarde não dá, mas eu vou entender. A pessoa vem de longe, a pessoa isso, a pessoa aquilo outro. Você entende o comportamento do outro e você percebe que não é pessoal, não é contra você. É uma coisa que é do outro. E aí você consegue, ao perceber que não é pessoal, você resolve trazer o debate sobre a ação, não sobre a pessoa. E aí você não ataca o outro, você não mata o outro, você não mata o javali. Você o domina, você o resolve desse ambiente. E a ideia desse trabalho é justamente essa. É você fazer com que você se eleve tal como o centauro que está buscando essa elevação, tal como o javali que está indo para o alto da montanha e ele não consegue tocar mais na terra. Você se eleve internamente e através dessa elevação você consegue se relacionar de maneira harmônica, ou pelo menos trazer a possibilidade de uma harmonia na relação. Mas e o outro não vai... Isso é o problema do outro. Você vai buscar dentro dessas dinâmicas, sempre sabendo, como você se elevou, você sabe que o comportamento do outro não visa você, mas é uma dor que o outro sente e ele transborda em você. Mas ele não é algo pessoal, no sentido de que é contra o seu reizinho na barriga. É pessoal porque é a manifestação da dor dele, de uma desarmonia dele. E se você age de maneira harmônica, você tem a possibilidade de conduzi-lo pelo exemplo para chegar aqui. Porque se você tenta brigar, vocês entram em conflito e cada um vai para o seu lado. Ele fica, né, na terra e vence você nessa batalha. Mas quando você dá o exemplo e você possibilita que ele não se sinta atacado e ele seja conduzido para onde você está. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Você não pode matar o animal, o que facilitaria muito o trabalho. E o javali parece mentira, né? Tem perna curta e é rápido. E corre, beleza.